Cancerianos e cancerianas, vocês estão vivendo um final de um ciclo de 165 anos. A última vez em que o céu esteve exatamente como está foi em 1862. E agora, mais uma vez, o universo te chama. No dia 10 de dezembro de 2025, Netuno voltou a seu movimento direto até o dia 26 de janeiro, quando ele vai ingressar no signo de Áries. Tudo que não te serve mais cai. Tudo que te prendia quebra. E isto não é castigo, é libertação. Você está deixando para trás dores que não eram suas, medos que você herdou, histórias que você carregava no peito sem perceber. É o último mergulho antes da nova vida. E você, cancerianos e cancerianas, você sente isto no corpo, na alma, na pele. Está chegando o momento em que você vai olhar para trás e dizer: eu sobrevivi, eu despertei, eu renasci. O próximo capítulo começa em 2026. E quando ele começar, você não anda, você voa. Hello, 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 cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Deixem nos comentários, eu leio e respondo todos. E vocês sabem que eu sou um canceriano de Sol, Lua e Vênus. Eu fiz um dossiê do que aconteceu em 1861, 62 e o que pode acontecer a partir de agora. Estamos finalizando um ciclo gigantesco, mas Netuno entrou em Peixes em 2011. E ele está saindo agora. O que aconteceu durante todo este tempo? Qual foi o seu despertar durante todo este tempo? Muitas pessoas pararam de acreditar no que acreditavam, mudaram de religião, desistiram da religião. Peixes representa a espiritualidade, representa o cristianismo. E olha quantas coisas estão mudando em relação à forma que a gente vê tudo. Literalmente tudo. Não existe o certo e o errado. Existe um véu saindo dos nossos olhos. E o que aconteceu em 1862? Onde Netuno estava em Peixes, houve uma crise profunda que começou a revelar verdades escondidas. Uma eclosão da Guerra Civil Americana, liberdade versus opressão, um colapso do velho sistema econômico e social. Movimentos artísticos e filosóficos questionando a moral e a espiritualidade. O coletivo ficou dividido entre o sonho e a realidade. A humanidade estava entre ilusões, idealizações, promessas vazias e um despertar, novas lutas por direitos, uma consciência moral. Foi o início de grandes revoluções espirituais. Movimentos espiritualistas, médiuns, práticas místicas ganharam força. O fim de Netuno em Peixe sempre marca o fim de uma inocência coletiva. E agora, em 2026, como isto pode ser exatamente agora? Pode ser uma revelação em escala global. Segredos, corrupções, fraudes, manipulações digitais ou emocionais expostas. É o mesmo padrão de 1861, 1862, quando as ilusões caem. Uma confusão social e busca por novos líderes podem acontecer. O mundo está polarizado, mas também está sedento por autenticidade. Um renascimento espiritual em massa pode acontecer. Em 1862, os cancerianos daquela época viveram mudanças de território, deslocamentos, imigrações, separações, busca por pertencimento, transformações nas noções de família. Medos profundos desencadeados por uma instabilidade coletiva. Porém, agora, no finalzinho de 2025, começo de 2026, os cancerianos estão vivendo um espelho energético daquela época. Mudanças na fé, nas crenças e também nos propósitos. Deixando ilusões emocionais para trás, relacionamentos confusos, dependências emocionais, idealizações, romper com padrões familiares tóxicos. O signo de Câncer é o signo da família.
E este é o maior ciclo de cura emocional e ancestral da sua geração. Um chamado forte para novos caminhos. Assim como foi em 1862 que abriram novas fronteiras para o mundo, 2026 abre novas fronteiras dentro de você, na sua vida prática. Então, podem esperar mudança de país, mudança de carreira, jornada espiritual profunda, coragem para fazer algo que você nunca fez. E aí, estão prontos para um renascimento? Porque vocês não estão fechando um ciclo apenas seu. Este ciclo é coletivo. E 2026 será a sua virada histórica. E como é um ano regido por Marte, eu vou usar o meu oráculo marciano. Vamos ver quais são as mensagens a partir de agora, com este trânsito tão especial. E como vamos lidar com toda essa transformação da alma, da mente, mas também lidar com este momento mágico, profundo, na transformação do outro. Como vamos nos reconhecer e reconhecer o outro depois desta metamorfose? Eu fiz vários mapas espirituais para o ano de 2026 e ontem eu resolvi fazer para mim. E, gente, como é mágico! Como é mágico saber tudo o que pode acontecer baseado num estudo astrológico, para a gente saber o que já aconteceu nessa mesma época, o que pode acontecer e como isto cruza com o nosso mapa natal. Agende uma consulta e você vai amar. Mas vamos ver quais são as mensagens, o que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas. E começamos com Anunnaki, uma tentativa de controle, de drama, de conflito ou interesses. Como a gente está no momento de Marte, onde todos querem vencer, Marte é o deus da guerra, do embate, da disputa, da luta, do esporte, da competição, da vitória. Este oráculo número 5, tente virar de frente, olhar nos olhos, fazer as pazes e lutar junto. Aqui é muito interessante o não entrar nesta dualidade, polaridade, que pode acontecer e tem cara de que vai acontecer no ano de 2026. Como sabendo disso, sabendo que é um perigo, você se afasta destes pensamentos. Então vocês, nas redes sociais, quando escutam o que não gostam, por que não se calar? Ou por que não buscar outras formas de verbalizar o não concordar? Tente não buscar o embate, e sim parar, criar um cenário e neste cenário construir a sua narrativa. Não bater de frente, não discutir e não querer provar para alguém que você esteja certo. Enfim, mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Através do tarô, começamos com o 6 de copas, que fala da família, primeira infância, e a gente está falando de uma desconstrução, essa leitura é diferente das outras, tá? Estamos falando de uma desconstrução de um ciclo de 165 anos. Estamos falando de coisas que aconteceram há 165 anos atrás. E tudo isto, o seu tataravô, sua tataravó, sua avó, sua mãe, toda essa história está reverberando agora. E talvez você acredite numa coisa, acredite em Deus, acredite nisso ou naquilo, por conta da família, por conta do que foi apresentado. Você não teve nem a opção de escolher, de se interessar ou não. Você simplesmente foi enforcado, energia pisciana. Você foi forçado a acreditar num monte de teorias, por conta da inteligência ou ignorância dos seus pais. E é coletivo isto. Gente, eu já venho falando desde 2019, né? A forma que a gente enxerga Deus, enxerga a verdade, enxerga a espiritualidade, vai mudar. Vai mudar. Então aqui estamos falando de algo, 5 de copas, que é um drama, o enforcado, que pede para você olhar as coisas de uma outra forma, e a família. Desconstruir o que é família para você, para que seja construída uma nova versão de família. E isso não é agenda, isso não é todas as teorias da conspiração. Aliás,
Neste momento, surgem as teorias da conspiração. Foi mais ou menos nesta época que começaram a falar essas coisas. E o homem é capaz de criar tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive um Deus. Então, quando você percebe que vende, você cria. Vários artistas criaram figuras, talvez até místicas, ou até mesmo com esta temática satânica, porque sabe que um monte de idiota, o povão, olha para isso e fala, e isso reverbera em dinheiro. Então é estratégia, é ilusão, não é uma verdade. Talvez nem exista nada disto. É apenas uma forma de chocar, de interferir no que o outro sente, pensa e teme. O sol, o norte, o futuro. Como vai ser daqui para frente? Sabendo que tudo que você viu pode ser uma grande farsa. Quantos pastores não pagaram pessoas para fingirem desmaio, incorporação, se passarem por paralíticos só para ser operado milagre e com isto ganhar dízimo? Cenas e cenas e cenas para que um povo carente acredite, um povo necessitado acredite e se agarre numa esperança, numa fé, numa suposta solução que nunca vem, que nunca veio e talvez que nunca virá. Então existe aqui uma reconstrução do que foi ensinado na primeira infância, do que foi entendido, maternado na primeira infância. A imperatriz, a carta da fertilidade. Então você pode pegar uma semente plantada na primeira infância, na primeira fase adulta, pelos seus pais e reanalisar para ver se vale a pena adubar ou se é melhor simplesmente retirar da sua cabeça, das suas memórias, do seu coração. O que você pode ver de uma outra forma para que você não cometa o crime de sofrer, de não perceber o seu poder, ou de chorar por coisas pequenas e banais que para você se tornaram grandiosas, porque talvez existia uma superficialidade. Talvez se aprofundar faz você perceber que não vale a pena olhar para o que foi perdido, baseado no seu entendimento do que era bom ou ruim. 10 de ouros é algo sendo construído a longo prazo. Se estamos falando do futuro, da criança interior muito bem resolvida, curada, terapeutizada, sabe, medicada. Aqui estamos falando de uma cura gigantesca, até mesmo de um corte emocional, ancestral. Também percebermos quem foram os nossos ancestrais. Você já fez um estudo para saber quem foi seu tataravô? Fez. Você sabe o que ele fez, o que ela fez. Você sabe quem foram os personagens da sua história. Para se orgulhar, para se decepcionar, mas para entender que existe uma tendência e que às vezes o seu sofrimento, a sua felicidade vem desta tendência. Como renascer, dar a luz a esta nova pessoa. Como olhar para o futuro com esperança, com otimismo, mesmo vendo as dificuldades pelo caminho. Aqui é meio que você olhar para tudo e falar: não está do jeito que eu gostaria. Não é aqui que eu gostaria de estar. Mas se ver grande, se ver em outro lugar, se ver vencendo, acreditando que com você vai ser diferente. Estamos falando da energia leonina aqui, do protagonismo. Está vindo muito forte este protagonismo. E nesta época foi o surgimento do iluminismo. Então, como se iluminar daqui para frente? Mas vamos falar também de outros tópicos. Eu prometo que esta vai ser a última leitura com pesquisa e profunda, quase que didática do canal. Depois eu vou fazer um pouco parecido com os outros canais, só tirar as cartas, interpretá-las da forma que vem, mas pesquisa dá muito trabalho.
E vocês nem deixam um like, então... Vamos ver também se merecemos vencer em 2026, né, gente? As atitudes demonstram muito se merecem ou não. Então vamos ver. Olha aí, parece que merecem, hein? Alpha Centaurians. Planejamento, estratégia, checkmate. Esta é uma energia muito de ar, do mental. E não podemos esquecer de outros trânsitos. Saturno também está em Peixes. Então, Netuno está na reta final em Peixes. Saturno também. Ambos vão entrar em Áries em 2026. Mas temos Plutão em Aquário por décadas, tocando na nossa casa 8, fazendo com que a gente invente uma outra forma de fazer dinheiro. Receba o que é nosso por direito, inclusive heranças. E essas heranças, gente, podem ser ótimas, como podem também ser um pesadelo. Depende dos seus ancestrais, depende da história que já foi contada. Por isso que é importante estudar, saber, para se aproximar ou se afastar, fisicamente ou energeticamente. Mas aqui estamos falando de algo muito bom, um planejamento, você em cima da pirâmide, olhando todo à sua volta e decidindo qual caminho você vai seguir. Você vai ter que descer, vai ter que andar pelo meio de tudo e todos, para depois subir numa outra, escolher uma outra montanha para subir. Neste exato momento está acontecendo, se aproximando a temporada de Capricórnio, que é o que sobe a montanha. Mas neste exato momento estamos com o Sol em Sagitário. Ou seja, a flecha. Aonde você vai lançar esta flecha? Em qual montanha? E aqui estamos falando de riqueza, de poder, da matéria. Rei de ouros, o rei mais rico do tarô. E tem pessoas que elas têm um acesso, uma facilidade para atrair dinheiro, para fazer dinheiro, para trabalhar. E talvez seja esta estratégia de verificar como você pode parar de usar o seu corpo para trabalhar e começar a usar a sua mente para ganhar. Não é mais trabalho braçal, ou não da forma que era antes. O mental, o energético, o espiritual tem que estar fortíssimo, porque existem milhares de formas de ganhar esse dinheiro. Totalmente diferente das que você faz ou da que você acredita serem boas. Ok, mais algumas cartas. Gente, tá que tá. 2 de ouros, oportunidades inusitadas, pode esperar de um tudo. De um tudo. Em 2024 eu falei isto, avião caiu em cima de casa do nada, um monte de coisa aconteceu, moto apareceu no meio-fio. Gente, loucura. Pode esperar tudo. E temos a carta o carro, energia canceriana, você no volante da sua vida. Sabe aqueles filmes que mostram a nave espacial perdendo o controle e a pessoa tendo que desviar de todos os meteoros, asteroides, até conseguir pousar, encontrar um planeta novo e pousar, e lá se refazer. Talvez até desbravar, conquistar, dominar. Mas existe aqui um desviar, talvez, dos obstáculos, mas ainda assim chegar, ainda assim vencer, ainda assim aterrissar. Qual lugar você quer aterrissar neste exato momento? Este planejamento pode ser a sua volta para o Brasil, a sua saída do Brasil, a sua volta pelo mundo, o seu estudo em outro lugar. Você está tocando no que foi planejado, tocando no que foi mentalizado. E essas opções, talvez 2 maravilhosas, mas uma mexe com você de uma outra forma e exige de você uma cara de pau, um se desprender de velhas amarras, pensamentos, deixar de ser pudico e talvez ser um pouco mais revolucionário, se abrir, literalmente, em prol de algo maior. E para quem gosta de ser polêmico, de chocar o planeta, já prepara alguma coisa
para quem é artista, para quem é músico. Quanto mais social, impactante, revolucionário, melhor. Então, dependendo do seu estilo musical, tocar em questões sociais, políticas, seria perfeito. Fazer uma obra que desperte na população uma nova vontade de ser e viver. Criar tendências. Muitas coisas novas já foram impregnadas no nosso dia a dia. Hoje em dia as pessoas falam de coisas que há 10 anos atrás nem existia. Tudo gira em torno de novidades. E talvez 2026 sejam sobre novas e novas e novas possibilidades e formatos. Ideias que você pode ter e que possam chocar a sua família, os seus amigos, mas revolucionar o mundo e te colocar no topo desta pirâmide. Você tem coragem? Então, o que você é capaz de fazer para chegar aonde você merece estar? E parar de depender de pessoas que não têm a capacidade de te entender. Permitir que você possa subir degrau por degrau. Chegou a hora de fazer sua própria escada. Nem que você tenha que se despir de tudo e todos para chocar o mundo e os olhos estarem voltados para você. Então talvez esta opção vá tirar toda a sua roupa, vá de repente mostrar a sua verdadeira alma, chocar todos à sua volta, porém, quem pega o prêmio, quem recebe o dinheiro, quem está no topo é você. Qual é o plano? Qual é a estratégia que você precisa para vencer? Porque tudo é uma estratégia. Talvez nem exista milagre. Eu acredito em tudo, tá, gente? Mas estou aberto a não acreditar em nada. Porque estamos mudando. O coletivo está mudando. Uma inocência coletiva está caindo por terra. Então, vamos ser práticos e estarmos abertos a tudo que possa ser. A tudo que possa ser. Mesmo que seja completamente diferente do que a gente acreditava. Aqui estamos falando de alquimia, estamos falando de filosofia, estamos falando deste olho, que é o nosso chakra principal, que tudo vê. E aqui estamos falando do coletivo, o oráculo número 22. Reuniões, comunidades, novas religiões ou novos encontros que transforme um bairro, um município, uma cidade, um país. Uma nova forma de enxergar o mundo. E esta reunião pode ser na espiritualidade. E você pode fazer parte. Você pode estar na bancada assistindo. Você pode estar assistindo todos estes movimentos. Mas para finalizar, vamos tirar algumas cartas do tarô. Quais reuniões são estas? Trabalhos em equipe. O que você precisa enxergar exatamente agora para se conectar com o seu verdadeiro eu e com o seu verdadeiro poder? Temos a carta Os Esquilos, Felicidade. Esta é uma carta extremamente fofa, querida, você feliz, mas pisa no seu calo para você ver. Mexe com você para você ver. Interrompe esta possibilidade de felicidade e ganhos para você ver o que esse esquilo é capaz de fazer. Então aqui temos personalidade. E temos o 4. Nossa, gente, tem vela no meu braço. Não sei se vocês viram, mas enfim. 4 de ouros, energia de touro, casa 4, apego, avareza, medo de perder o que acha que tem. Ai, gente. Enfim, temos aqui a rainha de copas. O que você vai ter daqui para frente é tão grande, é tão grande. Eu não vou falar para você jogar tudo no lixo que você já construiu, mas o que você vai ter é tão grande a partir de agora que o que você tem, por mais precioso que seja para você, talvez não seja nada. Talvez não seja nada perto do que você vai ter, perto do que você vai ser, perto da felicidade que você vai desenvolver.
Temos aqui a rainha de copas, energia canceriana, um filtro, uma independência emocional. Então, até mesmo se estamos falando de alicerce, família, segurança, casa, controle, tem que ser do meu jeito, isso para mim é segurança, isso para mim é bom, até isso pode mudar. Até porque esta carta mostra que à sua volta tem coisas muito melhores. Esta carta representa o jardim do vizinho é mais verde que o seu. Por que você está obcecado pelo seu? Não esteja obcecado pelo do vizinho, mas entenda que não é um grande mousse o que você fez. É uma salada de frutas, gente. Básico, básico, básico. E agora é sobre fazer um doce que não existe, um prato que não existe. Fazer algo tão delicioso que seja apaixonante de experimentar, de ver, de aprender. É algo novo, novo, novo. E aqui você tem a capacidade, a intelectualidade. O seu emocional está mais forte do que nunca. Precisa estar um filtro. Olhar, digerir e definir. Olhar, digerir e definir. E sempre em movimento. E é por isso que a carta que representa o signo de Câncer no tarô é o carro. A lua por si só se movimenta diariamente. O ciclo é super rápido, 28 dias. Tudo são fases. E como surfar em cada fase. Como entender que numa lua minguante você precisa fazer isto, numa lua nova você precisa fazer aquilo, numa lua cheia você precisa... Como entender passo a passo, ver passo a passo, para que nesta reunião você tenha a palavra. Ou tenha a escuta. Então, para resumir de uma forma popular, o que você prende, o que você segura, o que você acha que é seu, é pouco. E mesmo que seja muito, você não precisa ficar preso a isto. Seja feliz com o que já conquistou, com o que vai conquistar, mas entenda, a dependência de algo ou de alguém não é saudável. Não é saudável. Você está num momento único e todo mundo vai viver isto. Mas é tão individual que ninguém vai ter tempo para fazer por você, para olhar por você. Então, nesta reunião, é uma reunião de vencedores, uma reunião de pessoas criativas, de pessoas que sabem o que querem e por que quer. Então, são muito mais certezas do que dúvidas, mesmo que ainda não esteja claro. Vai ficar, mas é importante que você se prepare para isto. Ok? Mas caso você queira falar diretamente comigo, fazer uma leitura especificamente para você, baseado no seu mapa, mês a mês, agende um mapa espiritual 2026. Mas caso você queira uma leitura rápida e prática sobre o momento atual, sobre o próximo mês, enfim, as leituras convencionais ainda estão sendo executadas em 2025. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.